Carol. Bom dia, nono ano. Vamos começar mais uma aula de geografia. Bom dia, Amanda. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Cauene. Bom dia. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia. E Luiz Fernando. Bom dia. Ok. Lembrando, né, pessoal, que nós estamos na sequência dos nossos trabalhos, certo? E nessa sequência dos nossos trabalhos, o assunto, o que é urbanização, já foi apresentado pelo Luiz Fernando em aula passada. Nós vamos reprisar uma parte, né, da participação dele. Na sequência aí, veio a Amanda com a história das cidades, através do áudio, né, que ela nos enviou, já está presente. Então a gente pode aproveitar também para que ela dê sua participação daqui a pouquinho. E na sequência aí, o Luiz Eduardo, né, que também falou a respeito da questão da história das cidades, esse processo todo aí de evolução, organização, e o tempo, né, foi responsável em se organizar, né, Cauene? Lembra do tempo? Pois é. Então, só o tempo se organiza aí. Quando eu falo tempo e Cauene, que a gente conversou antes de iniciarmos a nossa aula, mas é isso, Cauene, o tempo, tá? Acredita nisso. Só ele nos dá sabedoria. Bom, e hoje você, Cauene, vai apresentar então a urbanização e a industrialização, e logo em seguida, né, na sequência aí, os demais colegas vão apresentando, lembrando que nós finalizamos com o Felipe, né, onde teremos esse gráfico para dizer algo sobre ele, e é tanto que esse texto fala sobre ele, nessa essa estimativa de projeção da população mundial, tá? Bom, então é isso aí. Vamos então fazer uma rápida reprise, tá? Começando aí pelo Luiz Fernando, que já está aqui no ponto aqui, aproximadamente uns 4 minutos, e assim na sequência Amanda e Luiz Fernando, tá? Então já peguei aqui o ponto certo para a gente dar sequência. Então, a princípio, é isso aí. Então, nós vamos lá nessa sequência de apresentação. Então, conferindo, Amanda, Arthur, Felipe, Gabriel. Tá. Arthur, bom dia. Gabriel, bom dia. Bom dia. Ok. Que bom que agora todos, né, estão presentes. Não se esqueça de ir ao mural, tá? Confirmar a presença de vocês. Lembrando que daqui a pouquinho, né? Preciso da imagem de vocês, tá bom? Vou me ausentar aqui a minha imagem, porque a gente vai, então, fazer uma rápida reprise na aula passada. Deixa eu ver aqui onde que eu havia colocado ela. Se ela já não tiver saído do ponto aqui. Ela estava no ponto. Então, eu vou ter que buscá-la, tá? Deixa eu só ver aqui. Tá. Não, tá aqui. Tanto que ela até saiu do ponto. Ela estava no ponto certinho aqui para a gente iniciar. Deixa eu só colocar aqui no ponto. Luiz Fernando, 12h36. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Então, o que você tem aí? Vamos dizer a respeito o que é urbanização. Então, minha parte começa na TI, aí já começo logo com um trechinho. Eu separei uma parte dele que é a mais importante. A população mundial que vive na cidade é cerca de 3,7 bilhões de pessoas. E segundo as estimativas da ONU, até 2030, 5 bilhões de pessoas viverão em centros urbanos. O equivalente de 60% da população mundial deverá contar nessa época com cerca de 8,5 bilhões de habitantes. Então, quando a gente faz essa leitura rápida, já dá para perceber uma coisa. Quando a gente analisa esse trecho, a gente já consegue entender o conceito da urbanização, que é o processo do aumento das grandes cidades, tanto no seu tamanho, como no número de habitantes que vai ter naquele local. Ou seja, a cidade vai crescendo cada vez mais. Aí, embaixo desse trecho,
ver um gráfico que deixa mais claro ainda, porque a gente consegue ver o que eu disse antes, ou seja, o aumento do número de habitantes nas grandes cidades em relação ao número de habitantes dos campos, que é o que acontece no êxodo rural. Aí, nessa parte de baixo, vem falando da Índia, que é um dos lugares com maior população mundial. Mas eu vou deixar isso um pouco de lado por enquanto, e vou continuar falando do êxodo rural. E primeiro a gente precisa entender o conceito da urbanização. O êxodo rural, ele ocorre que é a migração de pessoas das regiões rurais para urbanas. Ou seja, as pessoas saem de trabalhar no campo, para viver no campo, para ir para uma grande cidade, para uma capital, ou para algum lugar que tem mais indústrias ou trabalho, de setor social, que a pessoa está contribuindo. Então, dá para perceber que o êxodo rural é causado devido à busca de oportunidades de trabalho no setor social, porque as pessoas perderam seus trabalhos no campo para máquinas do setor primário. Aí, essas máquinas, elas substituíram homens porque elas, de certo modo, conseguem ter um custo-benefício melhor e trabalham mais rapidamente, como a gente sabe. Agora, eu vou voltar nesse trechinho aqui falando da Índia. Lá embaixo está. E fala assim, a urbanização é um fenômeno que se dará de modo mais intenso nos países periféricos ao mundo desenvolvido, principalmente na África e na Ásia. Então, isso vai acontecer porque o avanço tecnológico lá, ele vai ser mais direto. Antes, quando os países desenvolvidos começaram a se desenvolver tecnologicamente, a tecnologia vai chegando aos poucos, porque na época ela ainda estava se desenvolvendo. Mas agora, a tecnologia tem desenvolvido mais forte. Então, um país vai e leva a sua transnacional para lá e já com a tecnologia pronta. Então, muitas pessoas vão querer migrar de uma vez nas grandes cidades. Aí, o que acontece, essa parte de baixo ali depois do ponto. O crescimento específico da cidade no país desenvolvido. E exige da sociedade uma melhor organização. Ou seja, aquela cidade que as pessoas estão indo para trabalhar, para pegar no da tecnologia, vai começar a não ter estrutura para aguentar aquela estrutura. E é o que aconteceu nessa cidade aqui, que é Mumbai, na Índia. Foi o que eu estou lá, ainda já tem muitas pessoas e muitas pessoas migraram para a cidade. Aí, transforma esse problema da parte de trás dos rapazes. Nossa cidade. Então, a maior parte do crescimento econômico do mundo, porém, algumas estão perdendo a estrutura, então, por causa da distribuição, por causa do alto número de pessoas trabalhando. Aí, chega na pergunta: como conseguiriam estrutura e qualidade de vida para todos os pessoas que moram lá, sendo que as pessoas foram de uma vez? Isso é o que as cidades estão tentando consertar agora. Porque, do nada, chega alguém com muito mais pessoas, muito mais do que esperar. Como você consegue manter aquelas pessoas? Não dá. Tem que ter uma certa espera, tem que ter um tempo para conseguir se desenvolver, principalmente nos países desenvolvidos periféricos. E não tem como eles conseguirem essa mudança rapidamente. No jeito de moradia, na questão da poluição, aí vai surgindo a favela. Se as pessoas não têm onde morar, estão construindo favelas, casas precárias, assim. Aí, eu chamo a atenção, né, nesses últimos dois parágrafos aqui. Mostra a diferença de urbanização e crescimento humano. Eu preciso de um jeito mais rápido de aprender. Eu achei mais rápido. A urbanização é praticamente aquela cidade no meio do avanço tecnológico que provocou o êxodo rural. Então, provocou as pessoas saírem do campo e o cara, ela cresceu assim, com a migração de pessoas. Já o crescimento urbano é aquela cidade com um número ok de moradores, só que a taxa de natalidade daquela cidade é maior do que a de mortalidade. Então, ela cresceu pelo número de pessoas que nasceram e pelo o número mais baixo de pessoas que morreram, e não
Então, pessoal, vocês viram aí a participação então, do Luiz Fernando, né? Luiz Fernando, rapidamente, conceitua para nós, então, aí a urbanização. Então, para a gente fechar aí essa sua participação que aconteceu na aula passada e a gente reprisou agora. É para eu resumir basicamente o que é a urbanização? Não, fala para mim em uma frase, na sua opinião, o que vem a ser essa urbanização que você, na aula passada, nos explicou, né? E, bom, uma frase, resume uma frase, na sua opinião, o que é urbanização? Então, a urbanização é um crescimento de uma cidade por meio do êxodo rural, que é a migração de pessoas que estão saindo do campo e indo para a cidade grande. Ok, então tá bom. Beleza. Os demais, né, vão aparecer também, tá bom? Quando eu solicitar a participação de vocês aí. Amanda, você também participou na aula passada, certo? Acho que não, Wander. Da aula passada, não. Você não estava presente, mas você havia mandado o áudio, lembra? Uhum. Lembra que você mandou? Tá. Então, ó, vou pegar o áudio que você havia enviado para nós, tá? Para que nós possamos, então, ouvir a sua participação e, logo em seguida, eu gostaria que você me desse um comentário. E também gostaria, né, que você aparecesse, né, para os seus colegas, como o Luiz Fernando fez, o Luiz Eduardo, e acredito que os demais também farão o mesmo, que é uma solicitação né, do colégio. Então, vamos ouvir a Amanda agora, então, e na parte que ela havia participado. Ela não fez uma parte que não era ela. Eu coloquei a origem da cidade, em geral, remete a períodos bastante antiguidades, que as primeiras cidades seriam surgidas de 15 a 5 mil anos, dependendo das diversas interpretações sobre o que significa exatamente o antigo assentamento de uma cidade. Outra parte que eu achei muito importante foi o motivo começo que deu o tema, vou ler aqui, que foi o desenvolvimento da agricultura, a domesticação de plantas e animais e desenvolvimento do artesanato promoveram uma transformação de uma sociedade deslocada em alimentos para atender às necessidades para uma sociedade organizada a partir do estabelecimento de planos comerciais. Tem outra parte aqui que é a região da Mesopotâmia, atual território iráquio, no Oriente Médio, foi onde surgiu a primeira aglomeração urbana que viria a ser na cidade. Durante esse período, conhecido como a Revolução Urbana, o crescimento de centros urbanos deu origem a cidades como Babilônia e Ur, a época com mais de 70 mil habitantes. Então, uma parte que eu acho muito importante, eu gostei muito, foi caraca, isso aqui, eu vou ler. Além do tamanho, outras características presentes nessa cidade afetiram com a sociedade urbana social. Segundo o arqueólogo Gordon Schultz, de 1892 a 1957, algumas características de organização dessa cidade são fundamentais para conceituar como a revolução urbana, tais como a sociedade estruturada em classes, com a formação de uma classe dominante, a formação de um governo, o desenvolvimento da arquitetura com destaque para a construção de grandes monumentos, desenvolvimento e ampliação do comércio e desenvolvimento da escrita, da geometria e da astronomia. Ok, então, essa foi a participação. Essa foi a participação dela. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu atravessei aí a fala. Bom, ok. Pessoal, então, essa foi a participação da Amanda, tá? Falando aí, né, sobre o início aí da história das cidades, e uma das informações importantíssimas ela falou no final foi a respeito das características, né, que formam, que deram organização às cidades daquela época, com as características que é mencionadas entre a página 27 e 28, como uma sociedade
estruturado em classe, formação de governo, né, a questão da política, o desenvolvimento da arte, da ciência, construções, comércio, aí vem outras inovações como escrita, geometria, astronomia, e assim vai na sequência. Tá? Amanda, você quer fazer algum comentário a respeito dessa participação sua por áudio na aula passada? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, tudo que tinha para falar, eu falei, né? Tá, então tá bom. Então tá ok. Bom, então agora vamos convocar o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo está aqui, né? O Luiz Eduardo também participou na aula passada. Vamos lá, Luiz, a sua parte aqui está na... Só colocando o ponto aqui, para a gente, então, ver a sua sequência de informações aqui. Espero que todos estejam acompanhando, tá? Essa última parte da reprise. E logo em seguida, então, a gente já passa para a Cauê. Eu peguei alguns trechos que no livro eu dei uma lida a mais do assunto. Aí eu vou ler um trecho e vou explicando o meu modo. A concentração da população em centros urbanos levou à ampliação do comércio e da agricultura. Com excedente de alimentos, foi possível que parte da população dedicasse às atividades não agrárias, como a arte, a ciência, o artesanato, a religião e o governo. Porque, antes, praticamente muita gente focava sobre a área rural por falta de comida. E graças à população já ia crescendo ainda mais, a comida ia ficando cada vez mais escassa. Então, com o passar do tempo, eles sempre ficavam muito mais nas áreas rurais do que urbanas para conseguir bastante comida para o povo inteiro, para a cidade inteira, para o país inteiro. Porém, acabou com o passar do tempo, o povo ele tinha muita comida, então acabou que muita gente parou de ficar nas áreas rurais por esse motivo. Outro motivo bem importante é por causa que foi a troca da mão mecânica para a mão humana. A mão humana sendo cada vez mais deixada de lado e a mão mecânica sendo colocada na área rural. Então acabou que muita gente saiu e acabou que a maioria está focando em vários temas, como a arte e vários outros produtos em específico. Aí outro texto que eu peguei foi o segundo parágrafo, que, conforme as cidades foram crescendo, fez necessária a constituição de um sistema de governo mais complexo, o que resultou na criação de diversas funções administrativas. Porque antes não era tão complexo o governo, era mais ou menos quem só liderava o país e pronto. Ele não fazia tanta coisa mais administrativa que beneficiaria muito mais o povo. Porém, acabou com o passar do tempo, eles se viram obrigados a fazer isso. Porque se eles não fizessem isso, o país poderia estar em ruína. Ou falta de dinheiro, ou falta de algum produto muito necessário para as pessoas, ou para o próprio da presidência, do governo. Então, para eles não perderem isso, eles achavam muito necessário fazer essa Constituição, que acabou que ajudou muito a pessoa, e ajudou com que os países não caíssem com falta de dinheiro ou superpopulação, por exemplo. E outra coisa que, eventualmente, que eu vou ter descobrir, as cidades começaram a entrar em conflito e a conversão de recursos levaram a conquista de uma cidade sobre a outra, estabelecendo os primeiros impérios. Por causa que, antes, as pessoas sempre tentavam entrar em algum conflito por causa que tinha falta daqueles objetos. Porém, então acabava que eles atacavam, dominavam e formavam um império com vários daqueles recursos. Coisas que hoje em dia não são mais tão necessárias. Em vários países, tipo continentes, cidades, tem já os recursos necessários para fazer a base, que é comida, água, moradia, trabalho
e etc. Por mais que alguns lugares são bem escassos ainda. Outro texto que eu peguei foi a retomada do comércio. Porque que antes, com os romanos e com várias outras populações antes, o comércio havia parado temporariamente por alguns motivos que eu não procurei muito a fundo, mas, por exemplo, diminuíram a urbanização, então acabou que o comércio também diminuiu. Então, não continuaram tanto com esse comércio. Porém, com o final do século XIII, a retomada do comércio com os centros urbanos voltaram a ser significativos, ou seja, no século XIII, as pessoas voltaram com o comércio porque eles achavam que seria muito bom e que ajudaria mais o povo e além deles próprios. Afinal de contas, lá agora já estão precisando mais de dinheiro, eles estão precisando mais de economia, coisa que eles haviam perdido dessa falta do comércio. E agora eu vou pegar o último trecho aqui, que é o último parágrafo, que é mais no século XIX, que ocorre uma verdadeira revolução urbana. O desenvolvimento industrial estabelece novos patamares de urbanização na capacidade ao centro de reprodução da expansão do capitalismo, agora no seu estágio industrial. Porque no século XIX, graças a essa revolução urbana, muita coisa mudou, como teve várias fábricas com vários produtos, teve muita coisa que começou a ser industrial, comida, e teve vários outros produtos feitos que ajudaram muito quem estava passando fome, ajudou muito na economia do país, que essas vendas, e também ajudou muito que o comércio e o capitalismo se expandissem. Ok, então essa foi então a participação, né, inicial do Luiz Fernando, Amanda e o Luiz Eduardo. Então, nós tivemos aí uma explicação de início, né, de todo o processo de urbanização, que não foi bem cidades de início, né, tudo era muito no campo, né, nós já passamos por períodos aí de estudos da história, né, vocês podem pegar lá a história antiga, né, depois a história medieval, que foi um momento em que a época dos senhores feudais, né, os feudos, onde tudo se produzia ali muito fechado e com a necessidade de fazer com que essas mercadorias, né, aos poucos fossem circulando, elas foram chegando então às primeiras vilas, né, povoados, vilas, e depois ali foram surgindo então, os primeiros núcleos urbanos e a partir daí todo um processo de crescimento, evolução, organização, né, ao longo do tempo. Bom, por falar em tudo isso, na sequência nós temos então a continuação do que fez de fato as pessoas, né, migrarem do campo para a cidade, isso que é a oportunidade de trabalho. E essa oportunidade de trabalho veio com a indústria. E lembrar que a indústria, todo esse processo, como o Luiz Eduardo falou, a substituição da atividade humana pela mecânica foi através, então, de uma grande revolução que aconteceu em meados do século XVIII, por volta de 1750, com a famosa Revolução Industrial, e que, a partir daí, né, foi o tempo, né, gente? O tempo foi fazendo com que as coisas se expandiam, evoluindo e chegando até os dias atuais, que a gente vai, de acordo com nossos trabalhos, chegar nesse entendimento aí. Bom, então agora eu convido a Cauene, tá? Cauene, por favor, gostaria que você tivesse aí, né? Opa, legal. Tudo bem, Cauene? Isso aí, ó, animada? Então vamos lá, tá? Bom, ok. O assunto seu é a urbanização e a industrialização, não é isso? Isso. Então, apresenta para nós aí, só ver se o nosso material está no ponto aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Se ele está no ponto, se não está, deixa eu buscar aqui. Realmente ele já saiu, mas não tem problema não. Depois eu pego ele. Então vamos lá, Cauene. Pessoal, página 28.
para 29, a Cauene, então, vai fazer as suas considerações aí a respeito da urbanização e industrialização. Pode iniciar, Cauene. A partir do final do século XVIII, a Revolução Industrial levou à intensificação da urbanização e o surgimento de grandes cidades, primeiro na Europa e depois em outras partes do globo, já que novas oportunidades trouxeram um grande número de pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. A Inglaterra foi a precursora desse processo e Londres se tornou uma cidade de importância mundial, além de diversas outras cidades em todo o país, como Manchester, que cresceram em locais estratégicos para a produção industrial. Assim, a Revolução Industrial promoveu um aumento significativo das taxas de urbanização, e isso é os países pioneiros dessa revolução, como a Inglaterra e os Países Baixos, também se tornaram primeiramente urbanos, evidenciando uma clara relação do desenvolvimento industrial com o crescimento das cidades. Com o estabelecimento do capitalismo industrial, as cidades também se tornaram centros bancários e financeiros, como Nova York, Londres e Paris. A esse período denominamos de capitalismo urbano industrial. Aí eu fiz um resumindo que eu entendi mais ou menos. A relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Assim, amplia-se os chamados fatores atrativos da cidade, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai imigrantes avindos do campus. Tá. Você tem mais alguma consideração a fazer ou tudo que você pretendia nos passar é isso que você acabou de apresentar? É só isso. Tá. Bom, então, você tendo aí, continua conosco ainda, que eu vou te fazer uma pergunta. Dentro isso que você acabou de nos mostrar aí, através da sua apresentação, a urbanização e a industrialização, na sua opinião, quem foi, então, o grande responsável por fazer toda essa transformação em que as pessoas deixaram o campo e foram em busca da cidade? Na sua opinião, quem foi o grande responsável ou a grande responsável? A industrialização. O processo da industrialização foi a partir, então, da Revolução Industrial, não é isso? Uhum. E, de acordo com os seus estudos aí, você viu, então, que a Inglaterra deu o pontapé inicial para a substituição da força humana pela força mecânica, não é isso? E, a partir daí, a gente vê, então, que tudo se dá a partir do final do século XVIII, meados do século XVIII, por volta de 1750, e foi intensificando, então, após a Revolução Industrial, levou, então, à intensificação da urbanização e também o surgimento aí das cidades. Primeiro, tudo acontece em Inglaterra, Reino Unido, aí depois França, e demais países da Europa, e se espalha para o mundo com o passar desse processo aí de estruturação e organização dos demais países dentro desse pontapé inicial da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra. E para falar em Inglaterra, você sabe que Londres é a capital da Inglaterra. A Inglaterra é um estado, não é isso? Que pertence ao país Reino Unido. Bom, a partir de então, Londres, na Inglaterra, tornou uma cidade muito importante, mundialmente importante. Sempre, quando eu falei em Revolução Industrial, o ponto de partida é a Inglaterra, tá? E aí você, Calenda, falou de cidades que cresceu aí com todo esse processo de desenvolvimento industrial, Manchester, uma das cidades aí em grande destaque no Reino Unido. Outra coisa, muito importante também que você falou, a cidade passou a ser o centro da produção, das fábricas, com um ritmo de crescimento industrial que demandava a construção de redes de infraestrutura.
aí vem comunicação, transporte, já era tecnologia empregada naquele momento para dar suporte a todo esse crescimento aí. E por falar em crescimento, precisa de quê? De matéria-prima. Então, perdão, na matéria-prima, a mercadoria estavam circular com a maior velocidade, gerando acumulação e riquezas. E você sabe, né, que todo esse pontapé inicial na Europa, e quem é que depois iria também absorver esse crescimento todo aí? Os Estados Unidos, né, pessoal? Por volta aí dos séculos 19 e 20, também foi absorvendo essa tecnologia aí, né? E a partir daí, então, crescimento, né? Introdução de ferrovias, essas ferrovias um meio de transporte também, tanto de matéria-prima, mercadoria, pessoas também, aí vem a questão da migração das áreas urbanas para a cidade, tá? Então, olha para vocês verem todo esse processo, né? É uma sequência, tudo é uma sequência, e essa sequência vai cada vez mais aprimorando, cada vez mais absorvendo, né? Todo esse processo de crescimento, todo esse processo de desenvolvimento, é aquilo que a gente está vendo aí. A urbanização só foi possível pelas características da industrialização, ou seja, a indústria atraiu pessoas para a cidade. E ao atrair pessoas para a cidade, você sabe que não tem como absorver todos de uma vez. E aqueles que não são absorvidos vão ficar vão pertencer a uma margem da sociedade. E essa margem da sociedade é o que a gente vai ver agora aqui na continuação da sequência dos nossos trabalhos com o Arthur. Então, Arthur, vamos nos posicionar aí para que você possa, então, apresentar a sua parte. Vamos lá, Arthur? O que você tem a nos dizer a respeito dessa sequência de informações? Eu acho que no dia que eu estava apresentando, eu acho que eu não deixei nenhuma parte sem explicar. Eu não acho que eu não tenho que acrescentar alguma coisa. Não estou conseguindo te ouvir. Eu acho que seu microfone está distante. Fala novamente, por favor. Quando eu apresentei todas as partes. Então eu não acho que tem alguma coisa para mim acrescentar. Tá. Eu não sei se você está recordando, mas na aula passada não foi possível chegar em você. E a sua parte era aqueles 3 parágrafos da página 29, começando aí pelo 3º parágrafo, o 4º, 5º e o 6º. Você está com o material aberto aí? Está com o seu livro aberto? Tô. Você entendeu onde eu quero você só colocar esse material aqui, porque a sua parte ela compreende a partir do 3º parágrafo. Você fez alguma anotação a respeito do assunto? O que você me diz? Eu fiz. Não, aquilo que se você fez alguma anotação, você pode fazer leitura para nós, não tem problema não, tá? Eu estou buscando aqui a parte que eu quero lembrar você. Seria aqui, para você visualizar direitinho aqui. Seria essa parte aqui, tá? Vou só subir aqui. Tá vendo esse parágrafo aqui, ó? Com o estabelecimento do capitalismo industrial, as cidades também se tornaram centros bancários e financeiros, como Nova York, Londres e Paris. A esse período denominamos de capitalismo urbano e industrial. Então, desse parágrafo até aí, antes desse título, a urbanização em países subdesenvolvidos, seria você. Eu vou deixar você tranquilo, eu não estou escutando direito. Você está visualizando esse material aí na tela? Na tela eu estou, mas você está falando tudo travado, não estou escutando direito. O seu assunto, Arthur, é esse que eu estou mostrando aqui na tela. O que você teria a ler ou a falar para nós a respeito desse crescimento
das cidades envolvendo agora, né, dinheiro, né, envolvendo agora crescimento. O que você tem a nos dizer? A sua parte é essa que está sendo visualizada aí na sua tela. O que você pode nos dizer a respeito disso aí? Calma aí, eu vou pegar as anotações que eu fiz no meu caderno. Bom, enquanto você vai se organizando, deixa eu só então dar uma introdução aqui. Bom, pelo que vocês estão visualizando, pessoal, nós temos duas imagens, né, mostrando aí, né, ó, Inglaterra, já no século XIX, tá? E Londres, né, na imagem abaixo, as atividades industriais a todo vapor. Como é que vocês percebem que as atividades industriais estão a todo vapor? Essa imagem aí. É para falar, tipo, o que eles estão Pode produzindo? falar. Qualquer um pode participar enquanto o Arthur vai se organizando. Ah, A imagem, a segunda imagem. O que vocês percebem que a atividade industrial está a todo vapor? tá, porque tá cheio de fumaça, tá Ah, produzindo poluição. Não, e tá saindo fumaça de umas torres que parece que, tipo, é como se fosse É, uma é como se fosse várias fábricas, que aí estão sim, tacando fumaça de umas o meio torres. ambiente. Aí tá É, dando então. poluição. pois é. Então vocês estão percebendo, né, que aí já começava o que hoje a gente vivencia, né, que é a grande preocupação com a questão ambiental, né, poluição, né, Ok. e essa poluição aí, essa fumaça, né, tem aí o dióxido de carbono, que é altamente poluente, prejudicial à saúde, aqueles que têm aí uma saúde bastante instável, né, isso aí, problemas respiratórios é um agravante, né, aí vem todos aqueles problemas, né, que termina com it, né, rinite, sinusite, e aí vem pela frente. Pelo menos assim, de vez em quando a gente vê a cidade aí, né, pessoas praticando queimadas e tal. Nós, né, Luiz Fernando, Luiz Eduardo, somos vizinhos, né, de bairro. De vez em quando a gente vê, né, nosso bairro pegando fogo, né? Não é isso, Luiz Eduardo? Sim, ele tá com fogo, por exemplo, ali embaixo, naquela grama perto do trem. Pois é. Bom, então é sério. Bom, por falar em sério, e a gente vendo essas imagens aí, Arthur, você quer fazer algum comentário? Quero. Quero. Então pode fazer seus comentários que nós estamos te aguardando. Tá. Eu escrevi aqui que eu peguei um parágrafo do texto e eu vou ler ele e eu vou passar uma explicação depois. O desenvolvimento industrial e das cidades estabeleceu a formação de dois grupos sociais distintos. De um lado, um grupo formado pela burguesia industrial, os donos da indústria, que tinham poder econômico e bens de produção. Essa nova classe social ocupava com os dois locais mais favorecidos dos centros industriais. O segundo grupo era formado pelos trabalhadores urbanos, conhecido como classe trabalhadora, que se deslocaram em grande quantidade, especialmente das áreas rurais, em direção às cidades, na expectativa de conseguir trabalho nas indústrias que tinham apenas força de mão de obra. Eu acho que a burguesia industrial posso dizer que ela evoluiu devido à quantidade de pessoas que queriam trabalhar em cada fábrica e com a quantidade de pessoas aumentando em cada fábrica, eles conseguiram mais trabalhadores e assim isso produziam mais. Ok. Só gostaria que você aparece só um pouquinho aí pra gente, né, fazer uma pergunta. É pergunta fácil, mas você que você abrisse o seu vídeo aí, pra gente se ver, né? O nosso propósito é esse, tá bom? Então, meu vídeo tá aberto, só que eu não tenho câmera. Você tá sem a câmera? É. Tá. Vou te fazer uma pergunta. Bom, você falou a respeito da questão das classes sociais, né? Os grupos sociais que foram surgindo em função com o crescimento, né? Lógico que vai ter quem tem dinheiro e quem não tem, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta bem simples. O grupo, né, que tem dinheiro é aquele que foi chamado de burguesia, né? Ou seja, o termo burguesia entende-se que é um burguês, é o que
está acima dos outros em termos de recurso financeiros, digamos assim. Então, e aqueles que não têm dinheiro é o proletariado, é a classe que trabalha, certo? São os trabalhadores. Sim. Então, eu pergunto a você, na sua opinião, a burguesia industrial, por ela ter dinheiro, ela é chamada daquela classe que tem os meios de produção. Aí eu pergunto a você, na sua opinião, o que seria os meios de produção de quem é um industrial, por exemplo? Seriam as formas de eles produzirem. Tipo, cada empresa tem o seu meio de produção. Por exemplo, eu posso fazer. Por exemplo, eu faço canudo, mas você faz lápis. Aí nossos meios de produção são diferentes. Tá. Então, entende-se que quem tem os meios de produção seria que tem as máquinas, as ferramentas, não é isso? Tá. Sim. E o proletariado, que é uma outra classe que surgiu, né, é aquele que vai ter apenas a força de trabalho. O que seria essa força de trabalho, na sua opinião? Na minha opinião, é o trabalho braçal que eles têm que fazer. Seria um empregado? É isso? Meio que empregado, só que é mais difícil. Tá, então vamos, ok. Então eu já entendi o que você quis dizer. Então, a parte que você apresentou, tá, podemos dizer o seguinte, né? A partir desse crescimento e dessa divisão, então houve a formação de dois grupos sociais, né, como o texto fala, distintos, com o desenvolvimento industrial e das cidades. Aí nós falamos dos grupos aí, né? O grupo formado pela burguesia industrial, aqueles que têm o meio de produção, máquinas, ferramentas, né? E a classe de trabalhadores, que são chamados de proletariado, que tem apenas a força de trabalho, ou seja, são os empregados, tá? São aqueles, né, que vendem a sua hora para sobreviver, né? Até tem um texto, quem gosta de fazer a leitura, do Karl Marx, né? Que defende essa ideia, né? O trabalhador, ele vende a sua hora de trabalho, ou seja, está disponível, através do trabalho, ele consegue sobreviver vendendo o seu tempo disponível. Aí vem, então, a força de trabalho. Tá? Bom, e a partir do século XIX, como o texto nos fala aí, com as revoluções agrícolas e industriais, ocorreu, então, uma intensificação do crescimento populacional, principalmente nas cidades, em função da migração da população do campo para a cidade, e as elevadas taxas de crescimento vegetativo também, que é o número de nascimentos, né, como foi falado aí por Luiz Fernando, a respeito aí da questão do crescimento da população do crescimento vegetativo, que é o número da taxa de natalidade superando a taxa de mortalidade. Tá? Então, mais pessoas vivendo, né, nascendo e vivendo. E a gente tem um exemplo aí, essa questão desse crescimento todo aí, começando tudo pela Inglaterra, né? Na Inglaterra existiam aí 23 cidades, de acordo com o nosso texto aí, no ano de 1800, e aumentou para 135, né? Formando aí as cidades com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, esse rápido crescimento das cidades ocorreu sem planejamento, levando à formação de diversos problemas urbanos. E muitos desses problemas urbanos, a gente vai mencioná-los daqui a pouquinho, tá? Principalmente nas cidades subdesenvolvidas, na cidade de país subdesenvolvido, né? Então, são cidades com lugares insalubres, resultando em vários problemas de saúde, que a gente vai dar sequência mencionando aí agora com a participação do Gabriel. Então, isso aí, Arthur. Então, vamos lá, então. Gabriel, na sequência do nosso material, deixa eu ver onde está. Nosso material, vamos lá. Que bom que não saiu do ponto aqui. Gabriel, então, é o seguinte. Só lembrando, na parte final aí do Arthur, essa questão aí, quando eu mencionei, né, lugares insalubres, né, resultado de problemas de saúde, no finalzinho do parágrafo, na parte do Arthur, vocês observem, né, que já no final do parágrafo, na quarta linha, fala assim: isso ocorreu em virtude de problemas de saúde resultantes da falta de planejamento
das condições precárias de trabalho, da poluição da água e do ar, o que resultou em uma série de epidemias, como febre, cólera. Nesse período, indústrias e favelas surgiram como características regulares da paisagem urbana. Então, aí, para vocês perceberem, né, que tudo que não é planejado, as consequências vão surgindo. E elas são destacadas, apresentadas, né, pela própria organização em que as pessoas ali se encontram. Tá? Bom, vamos ver o que vem mais pela frente a respeito desse assunto, quando o Gabriel vai nos apresentar a urbanização em países desenvolvidos. Tem até uma imagem, né, vou avançar um pouquinho, Gabriel. Nessa imagem, ela fala, essa que vocês estão visualizando aí, no nosso vídeo aí, entre as maiores preocupações das cidades e dos países desenvolvidos está o aumento da pobreza, especialmente nas periferias das grandes cidades, na foto favela de Paraisópolis, em São Paulo. Bom, então, Gabriel, é você. O que você pode apresentar para nós sobre esse assunto que agora está combinado para você nos apresentar? E você podendo aparecer também seria interessante. Wander, como eu te falei ontem, minha câmera não tá dando para ligar. Eu vou até ligar aqui ela aqui para você ver. Aí, ó. Já liguei aqui. Apareceu aí. Tá, você ontem me falou mesmo a respeito disso, né? Tá, então vamos apresentar a sua parte, então. Vamos lá, o que você vê nos diz? Bom, para começar, quando aumentou o capitalismo industrial, cresceu rapidamente em países muito desenvolvidos, como a Europa, na América e na Ásia, e um pouco na África também. Começou no período, pós da Segunda Guerra Mundial. Aí também teve rapidamente urbanizações também em países subdesenvolvidos, que aumentou a expansão. Muitas pessoas moravam no campo, veio para a cidade procurar o trabalho nas indústrias. Assim também, aumentando muitas indústrias em países com muita população, com industrialização e modernização de agriculturas. Então, agora eu vou passar lá para a próxima página, que é até a 30. Eu vou, a ONU, nos dados da ONU, falou que muito aumento da população pobre teve muito rápido. A taxa aumentou muito nas áreas urbanas. Igual nos mais países que vou pegar aqui. Vai na África, que muitas pessoas estão vivendo em favelas. Na Ásia, que a porcentagem mais ou menos, não é muito, e na América Latina, que tem pouca população, então não é grande igual na África, sendo que muitas pessoas vivem na favela. Aí no gráfico aqui abaixo está explicando o que as pessoas foram para cidades urbanas e também aumentando a porcentagem das favelas nessa cidade. Ok. Então, você está nos dizendo o seguinte, que a urbanização em países subdesenvolvidos cresceu, aconteceu de forma organizada ou desorganizada, que você está nos apresentando? Não foi muito organizado, porque muitas pessoas estavam procurando bastante trabalho, então teve vários progressos para isso. Ok. Aí você nos chamou a atenção desse gráfico aí, né? Tem como título a evolução da população humana e da população que vive em favelas, no período de 1990 a 2010. Então eu pergunto a vocês, esse período, 1990 e 2010, quais séculos que estão aí destacando aí nesse período de 90 a 2010?
E aí, pessoal, qual é o século que aparece aí? É o século XX. Então, 1990, final do século XX, 2010, início do século XXI. XXI. E nós estamos no século XXI, não é isso? Isso. Então, Sim. ok. Então, vamos lá. Primeiro gráfico que mostra Vamos explorar esse gráfico, então. Percentual total da população urbana. Então, nós temos aí, né, todos eles na horizontal, o ano em que o título nos chama a atenção, 1990 a 2010. Então, isso na horizontal. Na vertical, nós temos números, né? 0, 20, 40, 60, 80. Então, aí, como o título fala, a evolução da população urbana e da população que vive em favelas. Pelo primeiro gráfico, percentual total da população urbana, o que a gente pode observar de 90 a 2010 quando se fala África do Norte, África Subsaariana, América Latina e Caribe, Extremo Oriente, Oriente Médio, Sul da Ásia, Sudeste Asiático e Oceania. O que vocês observam aí nesse primeiro gráfico? Que a maioria deles, o percentual de pessoas que estão indo para as áreas urbanas estão crescendo ainda mais do que já eram. Ok. Algum aí demonstra assim, um crescimento que nos chama a atenção? Tem alguma característica aí? Eu não sei muito bem dividir cor, sou meio daltônico, mas o primeiro ali é o que está mais mostrando isso. Uma coisa que eu achei engraçada, porque acho que a Oceania foi a única que, tipo, não levantou nesse percentual total da população urbana. A linha dele continuou reta. Eu acho que eu sei Boa por quê. observação. Porque é um território mais novo, então isso ainda está chegando lá, mas com o passar do tempo vai crescer, provavelmente. Sim. Tem a ver com o processo, né, de colonização econômico da Oceania, como o Luiz Fernando falou, né, é um dos continentes em que a história de colonização ela é muito recente em relação à América, que é chamado Novo Mundo, a Europa, Velho Mundo, e faz sentido, a Oceania, Novíssimo Mundo, assim ela é classificada. Boa observação de vocês, tá? Espero que os demais também estejam entendendo. Já o gráfico do meio, né? Percentual da população urbana que vive em favelas. O que nos chama a atenção aí? Tá que, tipo, na maioria está diminuindo, porém no Oriente Médio ele aumentou um pouquinho. No Oriente Médio. A linha pontilhada. Sim. Ela sempre, todo mundo estava baixando e ela tinha começado a baixar, porém do nada ela subiu um pouquinho e começou a baixar de pouquinho em pouquinho, parece. Isso é por causa dos conflitos que tem lá, as guerras civis. Cara, muita gente deve ter fugido para favela, que é o único lugar que tinha para morar. O Irã, esses lugares. Por isso, eu acho. Ok, vou só conferir aqui. Luiz Fernando e Eduardo opinaram, mas eu quero ouvir também Gabriel, Felipe, Amanda, Arthur. Alguém caiu? Alguém perdeu o sinal aí? Não, né? Não. Então estou sentindo falta de um aluno. De quem está? Ela caiu. A Cauene, tá. Bom, espero que ela recupere o sinal. Então vamos lá então. Deixa eu ouvir então um pouquinho da participação então aí. Luiz Fernando e Eduardo, aguarda um pouquinho. Vamos ver a participação dos demais aí. No terceiro gráfico, população que vive em favelas. O que você observa aí, Felipe, Gabriel, Arthur, Amanda? O que vocês nos dizem? Deus, Luiz, guarda um pouquinho. Que a população. Muito a população que vive nas favelas. Não, pode falar. Principalmente na África Subsaariana. Deixa só o Felipe, pode falar então. Aí depois o Gabriel menciona a completa. Para minha apresentação,
que eu preparei? Eu vou ler lá o texto da página 31 e depois eu faço um comentário um comentário que eu anotei. Tá, mas eu digo assim, esse gráfico que nós estamos visualizando agora, só queria que você fizesse uma observação. Daqui a pouco, aí você passa para a sua parte, mas você, Felipe, nesse gráfico que nós estamos visualizando agora, população que vive em favelas, o que te chama a atenção, aí? Olhando aí pelos anos, né, pelo número de milhões? O continente africano está sempre se mantendo ali, né? E os países Sempre se mantendo em número maior? Isso que você quer dizer? sempre tendo uma grande expressão ali. Tá. Então seria a África, nesse marronzinho claro, né? Deixa eu ver, vamos ver aqui esse amarelinho, ó. O sul da Ásia tem um destaque aí também. O Extremo Oriente, né? Te chama a atenção em alguém que está assim, bem zero mesmo aí na questão da população que vive em favelas? África. Oceania? Está bem? Está lá embaixo, lá. Tá. Então, pelos gráficos, nós percebemos, né, como é que está essa sintonia da população urbana com relação à questão moradia precária. E você sabe que quanto mais pessoas em um espaço de submoradias, ali, né, é como se fosse ali uma mini cidade dentro de uma grande cidade e que tudo pode acontecer ali, né? Marginalidade, e outras coisas que atraem para aquele espaço onde aquelas pessoas estão numa condição subhumana. Tem muitas pessoas ali, tem muita gente boa ali, mas tem, infelizmente, aqueles que lideram situações que está sempre sendo notícia na mídia, né? Por uma questão de domínio, seja qual for, mas é um meio de sobrevivência ilegal, que coloca todos aqueles que estão naquela localidade ali numa condição, assim, bastante subhumana. E antes, Felipe, de chamá-lo, nós temos, para apresentar, nós temos esse Você Sabia. Nesse Você Sabia, deixa eu ver aqui. Gabriel, você podia fazer a leitura para nós desse Você Sabia? Você participar também? Posso? Então, vamos lá. Seu microfone tá legal, o som está muito bom. Vamos lá. Não existe um padrão global para a classificação dos ambientes urbanos. Praticamente todos os países distinguem entre população urbana e rural, mas a definição do que constitui uma área urbana varia entre os países e, em alguns casos, também varia ao longo do tempo dentro de um único país. As comunidades urbanas podem ser definidas de várias maneiras, inclusive pelo tamanho da população, densidade populacional, fronteiras administrativas ou políticas ou funções econômicas. Alguns países definem sua população urbana como pessoas que vivem dentro de certos limites administrativos, como em centro administrativo ou municípios, ou em locais com município. Outros países preferem classificar sua população urbana usando o tamanho da população ou a densidade populacional como a principal consideração. Assim, lugares classificados como urbanos em países podem ser classificados como rurais em outros, em Angola, Argentina e Etiópia, por exemplo. Todas as localidades com 2.000 habitantes ou mais são consideradas urbanas, enquanto em Benin apenas a localização com 10.000 habitantes ou mais são classificadas como urbanas. Então aí vocês percebem, né, que não existe aí, né, um número padrão, né, para definir essa questão do urbano
variável. Então, se você sabia, nos chama a atenção que tudo tem a ver com como é administrado, qual é a lei daquele local, como ali é estabelecido o econômico, né, para determinar essa classificação aí, que ela é variável de país para país, de continente para continente. Tá? Ok. Vamos lá, então, aqui agora na parte do Felipe, deu uma puladinha aqui, mas a gente volta aqui na parte que nós estávamos. Vamos dar sequência. Então, vamos lá, Felipe. O seu assunto agora é a urbanização mundial, estimativas atuais e projeções. Nós estamos aqui buscando aqui na tela. Tá? Eu gostaria, então, que você, né, se posicionasse aí, tá? Se possível, ok? Urbanização mundial, estimativas atuais e projeções. Aí que eu... se Eu possível... só tô no celular aqui. Né, nos aparecer em áudio e vídeo para que os seus colegas possam acompanhar também aí a sua apresentação em 100%, legal. Então, agora, o que você tem? Só visualizar aqui o seu tema, que é urbanização mundial, estimativas atuais e projeções. Vamos lá, Felipe? É igual eu falei, eu vou ler o texto da 31 e depois faço o comentário que eu elaborei. Pode ser. Vamos lá, então. Urbanização mundial, estimativas atuais e projeções. A população mundial cresceu de forma muito intensa no século XX, já que em seu início a população mundial era de cerca de 1,6 bilhão de pessoas. Um século depois, o planeta abriga cerca de 7,6 bilhões de habitantes, cuja grande maioria nasceu em países subdesenvolvidos. Do mesmo modo que a população da Terra aumentou no século XX, a urbanização também se intensificou nesse período, culminando no cenário atual, em que mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas. A população urbana no mundo aumentou 4 vezes a partir da última metade do século XX, passando cerca de 733 milhões de pessoas em 1950 para cerca de 4 milhões. E a população rural do mundo cresceu em ritmo bem mais lento. As estimativas são de que esse cenário continuará nas próximas décadas, isto é, continuarão ocorrendo o aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Como pode observar aí no gráfico, com o decorrer do tempo, a população urbana cresceu muito, enquanto a rural deu uma crescida, mas se manteve ali no mesmo nível durante muito tempo. Que na verdade, vem se mantendo e vai continuar se mantendo pelas estimativas, enquanto a urbana só cresce. Aí um dos meus comentários foi: a maior parte dos países da África e da Ásia apresentam baixos índices de urbanização. Os países em desenvolvimento apresentam as maiores taxas. E também eu peguei um exemplo de que cada país tem sua norma. Na Europa, por exemplo, é considerado urbano um local onde se tem mais de 5 mil pessoas habitando. Foi isso que eu falei. Ok, foi aquilo então, né, que a gente havia dito ali na questão do texto que o Gabriel leu. Você sabia, cada país tem a sua maneira de classificar quanto ao número envolvendo a condição social, econômica, até política do meio. Então, o que o Gabriel, o que o Felipe nos apresentou, fechando com esse gráfico aí, foi justamente isso aí, essa estimativa, né, que se tem aí, essa projeção. É tanto que o gráfico, o título, a gente nunca pode esquecer, né, que mapas, gráficos, sempre ele é interpretado pelo título e pela legenda. Neste caso, o título aí é a evolução do crescimento da população urbana, rural, no mundo, 1950-2050, num período, nós ainda não chegamos em 2050, né, mas a projeção é num período de tempo de 100 anos. E o gráfico já mostra lá, na horizontal, a partir dessa data até 2050. Lembrando que 1950 é meados do século XX e 2050 meados do século
21. Então, há uma projeção do crescimento da população urbana sobre a rural, sim, em função de todo esse processo de industrialização tecnológica, ainda continua, né, ainda vem muito pela frente ainda, né. Imaginem vocês, né, em 1950, será que em 1950 estaríamos fazendo uma transmissão como está acontecendo agora, né? Eu aqui olhando para vocês, né? E vocês me visualizando. Então, imagina, o que é esse crescimento? O que é todo esse processo, né? Que faz com que, então, a população vá cada vez mais crescendo e buscando as cidades, pelas facilidades e modernidade do cotidiano que nós precisamos. Então, o Felipe apresentou, então, nesse tema aí, o crescimento intenso da população mundial, né, principalmente no século XX. A partir desse crescimento aí, a população, então, ela vai cada vez mais aumentando, aí tem uma projeção de, antes era 1,6 bilhão de pessoas, e atualmente já 7,6 bilhões. Portanto, esse número aí é um dos primeiros assuntos desse estudo, né, do capítulo anterior a esse, que era o capítulo 1, desse nosso material que nós estamos estudando. E nesse 6 bilhões, né, de pessoas aí do século XX, a grande maioria vive nos países subdesenvolvidos. E a urbanização também se intensificou, sendo que mais da metade da população vive em áreas urbanas, principalmente nos países subdesenvolvidos, tá? E a gente não pode esquecer de um detalhe, né, gente, que eu vou chamar a atenção de vocês agora com relação ao gráfico. De acordo com o texto, nos fala aí que a população urbana aumentou 4 vezes na última metade do século XX, passando de 733 milhões em 1950 para cerca de 4 bilhões em 2015. Tanto que esse gráfico aí, deixa eu ver se ele tem essa informação aqui para vocês. Tem. Ele foi um gráfico de acesso em 3 de agosto de 2018, ou seja, há 2 anos atrás, né? Praticamente em 2020, então há praticamente 2 anos atrás e 3 dias, esse gráfico foi então planejado para estar nesse material nosso aí. Agora, o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: falem para mim, em 1950, a população urbana está próximo de qual número aí? Pela coluna vertical. População urbana, 1950, está próximo de qual número? Do 1. Do número 1. Só que está próximo, não está começando a partir do número 1. Então, eles colocaram ele próximo do número 1, mas não consideraram os 733. Consideraram 1. Porque, se vocês forem ver, lá em 2015, está vendo essa linha tracejada em azul? Aí, em 2015, a linha em vermelho, ela está na linha 4, perceberam? Então, a leitura que se faz, dizer que cresceu 4 vezes, é como se em 1950 a população fosse já de 1 bilhão. Entenderam o cálculo? Então, eles não consideraram os 733. Mas eu acho que considerou sim, é que não está exato, mas está um pouquinho embaixo do 1. Tanto que o rural também está embaixo do 2, não está no 2. Então. Exatamente, como você falou. Não está exato, mas considerou esse valor menor, mas para ser 4, né? Se eu pegar lá, 733 vezes 4, não seria aí 7 vezes 4, 28? Então teria que ter alguma coisa em torno de 3.000 e alguma coisinha, então já foram arredondando. Só para a gente compreender um pouquinho essa matemática. Você entendeu? Entenderam? Entendi. Okay. Beleza. E aí, então, né, a população urbana deu aquele boom, né? Quando a gente fala boom, a gente escreve... Como é que escreve boom? Na opinião de vocês, vamos ver. Essa palavrinha aí. Peraí que eu perdi. Boom. Se trata de crescimento, aí fala, nossa,
teve um boom de crescimento. Como é que seria esse, Acho como é que é que seria esse B, boom? O, O, igual o Arthur escreveu aí. Eu mandei no chat como escrever. Deixa eu ver Sim. aqui. O Arthur B, enviou O, O, M. B-O-O-M. Tá no isso Chat, chat mano. ali, ó, o Wander. No chat. Aí, ó. Ah, sim, no chat, tá? Visualizei. Legal. É isso mesmo, né? Verdade, já até respondi aí, né? Pois é. Então, essa informação, então, né? BOOM, esse boom, né? É o que aconteceu, então, aí com a população urbana nesse período aí, de 1950 a 2015, digamos, cresceu 4 vezes, né? Em compensação, a população rural, ela, então, declinou. E por falar em população rural, cresceu em um ritmo mais lento, a tendência do aumento da população urbana e diminuição da população rural, foi o que o Felipe apresentou e o gráfico, então, nos mostrou. E um detalhe interessante que a gente visualiza aqui abaixo do gráfico, a urbanização é um fenômeno causado por vários fatores, mas o principal deles é a migração rural urbana, especialmente nos países subdesenvolvidos. Agora, pergunto a vocês, o que faz a população rural de países subdesenvolvidos ir para as cidades? O que está acontecendo lá no campo? Por mais que sejam países subdesenvolvidos, países periféricos, mas o que está acontecendo no campo que está fazendo o êxodo rural acontecer, como o Luiz Eduardo mencionou na sua participação? Industrialização. Você falou tudo, né? A industrialização. Vocês estão percebendo como que esse processo iniciado lá em 1750, na Inglaterra, revolucionou tudo, né? Primeira revolução, segunda revolução, a revolução técnico-científica, né? Então, industrial. Vocês estão percebendo o que isso tudo, gente, é tecnologia, por incrível que pareça, desde a inicial, né, até a atual, que nós estamos nesse processo de comunicação. E tem uma pergunta aí, né? Vamos lá. A estrutura caótica dos espaços urbanos de países subdesenvolvidos é responsável pelos efeitos calamitosos que fenômenos de ocorrência regular podem provocar entre as populações de baixa renda. Sobre os problemas mais frequentes relacionados a essa questão e as suas causas geradoras, é impossível afirmar de modo correto que 5 frases, né? Eu não sei porquê, mas o texto, o livro, trouxe aí para vocês a resposta, não é verdade? Trouxe. Já perceberam? Pois é. Então, nós temos a primeira frase, e eu vou solicitar um aluno para dizer o que veio de resolução. Então, vamos lá. Então, a pergunta o que é correto, né, em tudo essa afirmação toda aí? A letra A fala: o crescimento vertical, associado ao adensamento populacional e o aumento da produção de lixo, é o responsável pelas epidemias que ocorrem nas cidades. Então, crescimento vertical. O que é crescimento vertical? Quando a população mora em local onde as construções são na vertical, são prédios, né? Então, Luiz Fernando, diga para mim, então, por que a letra A não está correta, pela resolução do nosso material aí. Ok, estou virando a página aqui. A alternativa A está incorreta, pois o crescimento vertical ocorre mais nos bairros ocupados pelas classes econômicas de alto poder aquisitivo, enquanto as epidemias atingem mais intensamente os bairros ocupados pelas populações de baixa renda. Vocês já perceberam, né, que o crescimento vertical, neste caso, é a população que mora em prédios, né? Poder aquisitivo maior, ok. Vamos lá para o Felipe. Felipe, vamos lá. A concentração de renda, a ineficiência da assistência social e a variação da composição demográfica reduz o IDH dos países nos últimos 10 anos. IDH é aquele índice que vai de 0 a 1, classificando o índice de pobreza e riqueza de uma população, tá?
Então, Felipe, por que a letra B está incorreta, de acordo com a resolução do nosso material aí? Putz, ô Wander, eu não vou saber te responder essa, não. Você está visualizando aí na sua tela aí o que eu estou visualizando aqui Eu também? tô no livro. Está no livro? Está no livro. Ah, Pega tá. Eu não vi aqui na 32. tela, não. Ah, tá. Então pega a página 32, por favor. Chegou nela? Cheguei. Está Eu vendo aí? tava na 31 no livro. Está vendo aí? Resolução, Aham. na página 32. Ah, tá. Leia Eu não para tinha mim. visto, não. Eu vou Não, ler então aqui. eu estou te É B, ajudando. né? Isso, letra B. Então diga para mim por que ela é incorreta. Alternativa B está incorreta, pois mesmo com os problemas sociais presentes nos países subdesenvolvidos, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, desses países tem apresentado ligeiras melhores. Contudo, isso não significa dizer que os problemas sociais que afetam a vida da população estão efetivamente sendo solucionados. Ok. Então é isso aí. Vamos lá então agora para Gabriel. A elevação concentrada de moradores em área de risco ocasiona uma mortalidade infantil e a ocorrência de desabrigados por ocasião de enchentes e inundações. Gabriel, por que essa letra ela é correta de acordo com a resolução? É que eu tava virando a página. A alternativa C está correta. A localização de população em área de risco contribui para o aumento dos índices de mortalidade infantil e o grande número de desabrigados em períodos de enchentes. Então, ok. Então essa afirmação, né, vai de encontro então a essa questão, né, da estrutura caótica dos espaços urbanos, principalmente em países subdesenvolvidos, tá? E como o texto fala, né, pelos efeitos calamitosos que fenômenos de ocorrência regular podem provocar entre as populações de baixa renda. Ok. Deixa eu ver aqui. Vamos lá então para Arthur. Vamos fazer uma É a letra B, participação. né? Arthur, tá vendo? Tô. Então, vamos lá. As políticas públicas destinadas à reorganização da infraestrutura das cidades e o uso de seus espaços reduziram o número de favelas e a incidência de ocupações ilegais. De acordo com a resolução, por que a letra D está incorreta? A alternativa D está incorreta. A crescente urbanização que vem ocorrendo nos países subdesenvolvidos tem aumentado o número de ocupações ilegais. Ok. E agora vamos para Luiz Fernando. A segregação urbana, que localiza a população de baixa renda nos bairros periféricos, protege as áreas mais ricas contra a violência e a incidência de criminalidade. Por que ela está incorreta, Luiz Fernando? A alternativa E está incorreta. Calma aí, vou pegar o celular para o microfone ficar melhor. Pois, de maneira geral, a população de baixa renda está localizada nos bairros periféricos, mas também em outros espaços distribuídos pela cidade, sendo alguns localizados próximos das áreas centrais. Quanto aos índices de violência na cidade, a mesma ocorre em todos os espaços da cidade, porém de formas diferentes. Nas áreas nobres da cidade, é comum a ocorrência de assaltos e roubos de carro. Ok. Vocês estão percebendo que uma questão simples geram várias situações, várias maneiras de interpretar e entender, e é isso, né, que vai fazendo com que se percebe, né, o que é infraestrutura numa localidade envolvendo tanto de países periféricos quanto de países centrais. Quando se fala, né, como a letra A fala, né, a questão aí do poder aquisitivo, se uma população tem um alto poder aquisitivo, ela vai estar numa parte nobre da cidade, né? E o tipo de violência que pode acontecer seria assaltos, roubos, né? Tragédias, alguma coisa nesse sentido. E uma população de baixa renda vai estar na parte periférica. Nessa parte periférica, dependendo do local, se for
uma moradia irregular, né, nos morros em épocas de chuva, basta lembrar o que a gente vê na televisão, né? Em épocas de chuva, para quem mora em locais irregulares, né, de terreno bastante inclinado, ou quem mora em partes próximas a leitos de rios, né, as enchentes, vocês estão percebendo o que é a situação econômica que envolve pessoas, né, de um modo geral, na cidade, para se estabelecer e se organizar. Por falar nisso tudo, nós estamos aí com 10 minutos, né, 9h30, nossa aula vai até 9h40. Confere? Confere. Ok. Então vamos lá, vamos aproveitar. Lembrando que eu ainda aguardo que um aluno envie para mim, né, as imagens ou as respostas digitadas, tá? Ainda, né, das atividades anteriores da página 15, 16, 20 e 21. Para que eu possa, falei que eu ia enviar a correção para vocês, individual, não enviei ainda porque eu estou aguardando o envio dessa atividade, né, deste aluno. Assim que ele enviar, eu faço a postagem geral, acho melhor assim. E, como nós temos ainda mais tempo, então vamos para a parada obrigatória. Pergunto a vocês aí, né, quais são as diferenças entre a urbanização ocorrida nos séculos XVIII e XIX e a urbanização ocorrida em meados do século XX. Vocês gostariam de opinar, falar alguma coisa? Eu sei. A urbanização feita mais antigamente, no século XVIII e o século XIX, elas foram mais tranquilas, ou seja, foram mais devagar, assim. As pessoas não migraram de uma vez. A industrialização ainda estava ocorrendo, estava todo mundo se desenvolvendo junto. Porém, aí, essa urbanização mais nova, que é a do século XX, e que também está acontecendo atualmente, as máquinas, essas coisas já estão num nível avançado. Então, elas já chegam num nível avançado, tirando o emprego de pessoas em países subdesenvolvidos, fazendo com que muita gente migre e acabe fazendo com que as cidades fiquem num baixo índice de saneamento e fica nessa falta de estrutura nas cidades. Ok, você até mencionou uma parte, né, no início lento, então foi bem gradual, né, o Luiz Fernando. E já na atualidade a gente vê então que essa rapidez, né, e essa rapidez é que causa a falta de infraestrutura. Vamos deixar seu comentário registrado aí, né? Vamos partir para... mais algum aluno quer fazer algum comentário a respeito da questão? Eu acho que outra coisa que mudou, tipo, teve essa diferença, é que antes as áreas rurais, por mais que a urbana estava crescendo lentamente, a rural também estava em uma fase de crescimento lento. Porém, quando for para o século XX, a gente percebe, por exemplo, no gráfico da página 31, que o rural parou de crescer e só a urbana cresceu. Ok, também uma boa observação quando você fala dessa questão aí, né, todo esse processo aí de crescimento. A gente não pode esquecer, tá, pessoal, de lembrar que tudo começa lá na Europa, né, e depois isso vai se propagando para o mundo, não é isso? Então a Revolução Industrial ela foi assim, um passo importantíssimo que foi dado lá na Europa. Isso foi propagando, né, para os demais continentes, envolvendo então cada vez mais o processo de industrialização em outros países, e foi atraindo, né, quantidades e mais quantidades de trabalhadores para as cidades, principalmente em busca da atividade e da oportunidade industrial no momento. Vamos deixar essa fala também registrada aí. Questão 2. Explica a relação entre o processo de industrialização e de urbanização. Alguém quer fazer algum comentário? Eu tenho um comentário, porque no meu texto, lá que você falou para mim ler e tal, eu lembro que mais ou menos a industrialização foi uma mudança muito boa para a cidade, por causa que o centro da reprodução e da expansão do capitalismo, ao invés de estar entre o país inteiro nas áreas rurais,
começou a estar dentro das cidades. E o Estado industrial acabou com que o capitalismo, a capital, né, o capital do país crescesse ainda mais. Ok. Vocês estão percebendo que à medida que vocês vão participando das leituras, das apresentações, as ideias elas vão sendo facilmente elaboradas por vocês. Esse é nosso grande objetivo aí, né? É vocês compreenderem aquilo que estamos trabalhando e opinando e participando. O 3 é um gráfico que é aquilo tudo que foi dado aí na parte do Felipe. Então, esse gráfico está bem tranquilo. Então, eu vou, prometo a vocês, tá? Enviar a correção das atividades anteriores, página 15, 16, 20 e 21, tá bom? Vou fazer o envio. E também fica para tarefa, tá? Essa parada obrigatória da página 32 e 33. Agora vamos alinhar o que nós temos aí para a nossa próxima semana, tá? Nesse mesmo ideal, né, que participamos aí, tá? Qual que é a ideia que nós temos aí para a próxima semana? Vamos aqui para o chat rapidamente aqui. Escolham para mim de 1 a 7 e postem no chat, por favor. Já estou aqui visualizando vocês. Vamos lá, vamos ver o que vocês estão escolhendo. Então, vamos lá. Luiz Fernando, número 1. O 2, Gabriel Antônio. Gabriel. O 3, não houve escolha. O 4, Amanda. Vou anotar aqui. 5, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Felipe. Deixa eu ver aqui. Felipe 2. Então, vamos lá. Tem 2. Felipe, o 2 já foi escrito pelo Gabriel Antônio. Tem 3 ou 6. Escolha para nós e registre, por favor, no chat aí. Só para eu ter uma sequência aqui. Felipe 6. Tá. Então, deixa eu achar aqui onde eu quero visualizar aqui. Felipe. Então, 7, Arthur. Acho que agora fechou aqui. Arthur, 7, 6, Felipe, 5, Luiz Eduardo, 4, Amanda. Alguém escolheu 3? Não, né? Seria a Cauene. Cauene, vou passar aqui para Cauene. O 2, Gabriel. Beleza. Bom, o que nós pretendemos, então, aí? Vamos fazer, né, o mesmo trabalho com o próximo assunto. Visualizem para nós, vamos ver se está no ponto aqui ainda, tá? Visualizem para nós, ó. Página 33, tá? As diferenças nos padrões de urbanização. Luiz Fernando, você escolheu o número 1. Essa parte sua, você já sabe o que deve ser feito. Gabriel, você escolheu as megacidades. É seu, tá? Já sabe o que tem que ser feito. A Cauene, depois eu passo para ela. A Cauene é esse título aí, a macrocefalia, né? Amanda, tá me ouvindo? Bom, Seu tema vai ser as metrópoles e as megalópolis, tá? Deixa eu ver aqui. Muito interessante essas partes aqui. Luiz Eduardo, as cidades globais. Ok. Deixa eu ver aqui. Felipe, os desafios para as cidades do século XXI, pula essa parte aí. A sua parte vai ser a situação do saneamento básico, ok? Ok. E, para finalizar, mobilidade urbana, investimentos em transporte público, o Arthur. Tá? Ok. E é isso. Então,
O que nós temos, então, aí? Para a próxima aula, esse mesmo tipo de participação, de apresentação, tá? Quem não conseguiu, né, estar aí, né, com áudio e vídeo, se conseguir fazer essa correção, né, para que a gente possa vê-los, né, em 100% e avaliar também em 100%, isso é muito bom, tá? Então, no momento é isso, tá? Agradeço a participação de todos, tá? Que vocês tenham aí próximas aulas, né, de bons entendimentos, de bons estudos, tá? Qualquer coisa, estamos aí no Zap, pode conversar, pode fazer contato, tá? Pode ser no privado, não tem problema, eu tenho a oportunidade, eu respondo, e é isso aí. Lembre-se que, além do professor, né, aqui tem um amigo, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima aula, e até lá. Tchau para vocês. Ok. Bom dia para o senhor. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau aí, turma.